Boa noite a todos, que Deus abençoe rica e poderosamente. Hoje é dia 22 de março de 2020, estamos transmitindo ao vivo essa nossa reunião com motivo de força maior, obedecendo um decreto municipal e também obedecendo o decreto federal. Evidentemente cumprindo aquilo que a Bíblia também nos ensina, que a obediência é a chave da vitória. Mas estamos convictos de que Deus está no controle de todas as coisas e nós não vamos desistir jamais. Precisamos fazer de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. E você que está participando conosco neste momento dessa reunião, esteja muito atento para aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações nessa noite. Teremos um culto atípico. Estamos acostumados com um período de louvor, muita música, muita alegria. Mas hoje nós não vamos ter a nossa liturgia não terá esse tipo de trabalho. Mas nós temos o crucial, que é a palavra, que é a oração. E o que nós mais precisamos agora é de orar. É de falar com Deus. Eu quero falar exatamente sobre a oração nessa noite, para que você possa compreender o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, esteja atento para esse momento. Eu gostaria que, sem delongas, você abra sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, do verso 13 em diante. Assim diz o Senhor: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Esta é a palavra de Deus, é a palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração, e com essa palavra nós vamos trabalhar essa noite. Encurva sua cabeça onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno nosso, bendizemos o nome do Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Buscamos o Senhor, ó Deus, através da oração, porque sabemos que o Senhor está atento, nos ouvindo. O Senhor que conhece, Senhor, as nossas limitações. Estamos vivendo um tempo, Senhor, de uma crise mundial, onde o homem está literalmente dependente do Senhor. Nós compreendemos isso. Estamos sujeitos às leis desse mundo. E com isso, Pai querido, queremos fazer e obedecer, porque foi o Senhor que estabeleceu. Mas que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar nesse momento. Que todos que se encontram ali, Senhor, no aconchego do seu lar, que ele possa, Senhor, ser edificado através da ministração dessa noite. O Senhor venha trazer a revelação que precisamos. A tua palavra enfaticamente nos mostrou que mesmo o Senhor cerrando os céus,
que mesmo o Senhor ordenando os gafanhotos, mesmo o Senhor enviando pestes, se o povo, ó Deus, que chama pelo nome do Senhor, se ele clamar, então com certeza o Senhor ouvirá e mudará a história. É assim que está escrito na tua palavra. E nós vivemos literalmente aquilo que a tua palavra diz. Então, meu Deus e Pai celestial, no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, eu clamo a misericórdia tua. Abençoe, visita cada lar, visita cada pessoa, cada família neste momento. Deus, conceda-lhes graça. Pai, que o Senhor proteja de todo e qualquer embaraço. Guarda a tua casa, meu Deus. Guarda aqueles que pertencem a ti, que te servem, que te buscam, aqueles que têm colocado o coração diante do Senhor. Pai, que esta palavra, ó Deus querido, que será, Deus, ministrada nessa noite, que venha trazer um alento grande no coração de cada um. Que nós compreendamos a importância de vivermos de fato aquilo que a tua palavra nos ensina. Ó Pai, que o teu povo compreenda isso e viva. Estamos, ó Deus querido, numa guerra. E essa guerra, Senhor, só se vence, ó Deus, usando a obediência. Essa guerra só se vence orando e buscando no Senhor. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Estamos vulneráveis, Pai querido, mas sabendo que o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor tem controle nos céus e na terra e o que há debaixo da terra. Portanto, nós confiamos em ti, confiamos na tua palavra. E eu, como sacerdote, peço a tua bênção. Peço ao Senhor que envolva de forma grandiosa cada vida, que visita cada lar. Ó Deus, que neste momento o Espírito Santo do Senhor possa visitar a cada vida, visitar cada alma, possa renovar a força de cada um, Pai querido. Possa renovar a fé de cada um, a certeza, a convicção. Possa fazer com que a esperança, Senhor, esteja viva, literalmente. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, de forma poderosa. E se porventura, meu Pai, ó Deus querido, existir alguém neste momento com alguma dificuldade, seja ela física, ó Deus, ou emocional, o Senhor traga, Senhor, saúde para elas agora. Eu te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus, envia o Espírito Santo do Senhor, para que possa, Deus querido, estar curando essa pessoa neste momento, livrando, Senhor, de toda tristeza, de depressão, de doença, ó Deus querido, também de forma física, que o Senhor abençoe de forma poderosa, e que a tua graça, Deus querido, venha fazer e mostrar a diferença no meio daqueles que creem em ti, que creem na tua palavra. Abençoa de maneira poderosa, é o que te pedimos, Pai. Toma cada família nas tuas mãos e abençoe, liberando e livrando de todo embaraço, meu Deus. Que as famílias que estão neste momento nos ouvindo, que as famílias que estão neste momento participando desta reunião, ó Deus querido, possam ser alcançadas pela tua graça. Este é o veículo que o Senhor nos deu para, ó Deus, levar a tua palavra ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, possa visitar cada um como se eles estivessem aqui, Pai, e que eles possam receber a graça na mesma proporção. Que o Espírito do Senhor possa envolvê-los de forma grandiosa e que eles possam, ó Deus querido, conseguir superar toda e qualquer situação, confiando em Ti e na Tua palavra. Eu oro, meu Deus, e te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem sido, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. O texto que nós lemos mostra a importância da oração, mostra o poder que tem a oração. O nosso Deus, Ele nos diz isso, Ele nos ensina isso, falando que se nós orarmos, Ele pode mudar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. A oração é a chave da vitória, a oração é que resolve tudo. E estamos vivendo uma época em que precisamos muito mais agora de viver em oração, onde a igreja está reclusa, onde a humanidade está reclusa. Precisamos viver esse momento, mas colocando diante de Deus, entendendo que somente Ele pode mudar o contexto da nossa história, orando, buscando, confiando, né? O nosso Deus, Ele age através da nossa fé, Ele age através da nossa confiança, né? E nós devemos depositar a nossa total confiança nesse Deus Todo-Poderoso, que não de forma nenhuma negou o seu Filho, muito pelo contrário, que deu o seu Filho para que morresse a nossa morte, para que sofresse o nosso sofrimento, para que passasse pelos opróbrios que eram para nós. Ele assumiu o nosso lugar e hoje Ele está vivo, Ele ressuscitou, e isto para guardar a igreja, para guardar aqueles que servem a Deus. Então, com base no que nós estávamos falando,
eu quero apresentar alguns pontos que são fundamentais para que você tenha o seu coração aquecido, né, pela fé, para que você entenda, compreenda a importância de permanecer buscando a Deus. Eu quero falar sobre o poder da oração, porque a oração é poderosa e nós sabemos disso, quando se faz, quando se busca, então a história muda. Eu me lembro que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro e Tiago estavam presos, eles estavam esperando o momento de serem executados. Tiago, ele acabou sendo executado e dias depois iriam executar também a Pedro. Mas a Bíblia diz que a igreja orava unanimemente e de repente, uma bela noite, o anjo do Senhor aparece naquela prisão, uma prisão de segurança máxima, e libertou Pedro. E Pedro foi parar exatamente onde estavam reunidos os irmãos em oração. Então aquela oração daqueles irmãos mudaram toda a história. Aquela oração dos irmãos fizeram com que Deus enviasse um anjo que libertasse da prisão a Pedro, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Então nós devemos confiar, devemos acreditar. E a primeira coisa, com base no texto que nós lemos, e nós temos que aprender a fazer, é procurar a face de Deus. Isso é o mais importante. Hoje muito se vê apostasia. Hoje, infelizmente, a apostasia tem imperado. As pessoas não têm se preocupado muito em buscar a Deus. Hoje as pessoas elas têm preenchido o seu tempo com outras coisas, e coisas que não são tão importantes. Eu costumo dizer que nós devemos fazer o que é mais importante. Mas é num momento exatamente como esse que a gente descobre o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós precisamos realmente saber fazer as nossas escolhas. E neste momento nós entendemos que sem Deus o homem não consegue ir a lugar nenhum. O homem não consegue a nada. Então nós precisamos, o versículo 14 diz exatamente isso, né? Se o povo que se chama pelo meu nome, né, ele buscar a minha face, né, descobrir quem é esse Deus a cada dia, né, e é exatamente por intermédio da oração, por intermédio da fé, buscando mesmo, colocando diante de Deus, né, que você coloque no seu coração a importância de buscar a face de Deus, de buscar a face do Senhor. Você coloca no seu coração que sem Deus nós não podemos absolutamente nada. E por mais que nós queiramos, nós não conseguiremos. Sem esse Deus não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos vivendo uma época em que o mundo está vivendo um caos. Estamos vivendo uma época em que o mundo está vulnerável. Ninguém consegue fazer nada. Não tem agora diferença social, não há dinheiro, não há posição social, não há posição intelectual, não há nada disso vai mudar. Né? Somente Deus para nos ajudar, para nos abençoar, para nós conseguirmos vencer esta pandemia que está assolando a humanidade, acabando com a humanidade. Sabemos que Deus está no controle. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O amor de Deus pelo mundo é imenso. O amor de Deus pelo ser humano é muito grande. Mas vamos buscar a face do Senhor. Coloque no coração buscar a face de Deus o tempo todo, buscar a Deus o tempo todo, colocá-lo em primeiro lugar da sua vida, em primeiro lugar da sua verbalização. Deus sempre seja louvado em toda e qualquer situação, sempre dizendo que Deus ele está no controle e que Deus com certeza mudará todas as coisas no nome de Jesus. Uma outra coisa interessante é buscar o Senhor de todo o coração. Em Jeremias 29, nós vamos encontrar o Senhor dizendo, falando para o profeta, que é para buscar de todo o coração, né? É a única maneira. Se não buscar de todo o coração não funciona, não tem como, né? Então buscar de todo o coração não é mais ou menos, não é dividindo, né? O coração totalmente para Ele, né? Buscar com toda a intensidade mesmo de entendimento, de compreensão, né? Buscar a Deus colocando a sua vida mesmo diante dele, sem restrição nenhuma, não deixando que nenhuma filosofia, que nada venha te atrapalhar, que nada venha te impedir, não permitindo que nenhuma filosofia venha mudar a sua concepção em relação a Deus, venha mudar o seu pensamento em relação a Deus, mas buscando aquele Deus de forma linda, buscando aquele Deus de maneira primitiva, me permite falar, de forma primitiva, buscando a Deus dessa maneira mesmo, sem pegar os conhecimentos que surgiram depois e que vieram para dividir um pouco a opinião das pessoas em relação a Deus. Não é momento disso, é momento de nós buscarmos ao Senhor. E a Bíblia diz que buscando o Senhor enquanto se pode achar, e nós temos a oportunidade de tê-lo conosco, nós temos a oportunidade de buscá-lo. Então vamos buscar com toda a intensidade de alma, vamos buscá-lo com todo o coração, para alcançarmos aquilo que nós mais precisamos, para alcançar aquilo que mais necessitamos, que é a sua presença no nosso meio, que é a sua presença na nossa vida. Lembrando que o mais importante, eu digo isso e não digo isso com muita
com muita alegria, que não era para acontecer assim, mas essas dificuldades que passamos, essas lutas que passamos, elas tendem a nos aproximar mais de Deus, porque é onde nós percebemos o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós somos dependentes da misericórdia desse Deus maravilhoso. Que você entenda, compreenda isso, compreenda que buscar o Senhor de todo o coração é a coisa mais importante da vida, e nós devemos ter e fazer dessa maneira. Infelizmente, existem pessoas que, infelizmente, elas não conseguiram entender essa verdade ainda, e não buscam de todo o coração. Pessoas que ficam titubeando, pessoas que ficam em cima do muro, pessoas que não se decidem em relação a Cristo, pessoas que namoram com Jesus escondido, que não declaram a sua relação com Jesus, Então esse tipo de coisa não pode acontecer de todo o coração, apresentando Jesus como Senhor da sua vida, orando com intensidade mesmo, buscando a Deus e não permitindo que nada venha atrapalhar. Uma outra coisa é orar com confiança. O Senhor Jesus nos diz, lá no livro de Marcos, capítulo 11, versos 23 e 24, o Senhor Jesus nos ensina, dizendo que dá para transportar um monte de um lado para o outro, e que aquilo que nós quisermos, se nós falarmos com Deus, Ele nos ouvirá e nos atenderá. Se nós usarmos a fé, se nós crermos, porque às vezes as pessoas até falam, elas até repetem orações, mas elas acabam não tendo fé, não acreditando naquilo que elas fazem, e nós não temos que ficar repetindo a oração. Nós precisamos orar confiando naquele Deus que vai mudar toda a história. Se não for assim, não adianta. Se não for assim, não resolve. Eu estou me lembrando agora de uma situação que eu já cheguei a dizer para vocês da igreja, sobre o país, eu não me recordo agora, que estava vivendo uma situação de seca muito grande, e os crentes daquele lugar resolveram reunir, os cristãos resolveram reunir em oração e foram para um ginásio. E quando eles estavam no ginásio orando, de repente me chega uma moça, e essa moça me chega com a capa de chuva, me chega com um guarda-chuva na mão, e quando ela entra naquele ginásio, as pessoas começaram a rir, a debochar, e as pessoas dizendo, há muito tempo não chove, e aquela moça disse o seguinte, nós estamos orando para chover, eu creio que nós vamos sair daqui debaixo de chuva. É assim que nós devemos ser, é dessa maneira, confiar mesmo em Deus. Orar confiando, eu estou pedindo e Deus vai estar agindo. Eu estou pedindo e Deus, Ele vai fazer aquilo que o meu coração está desejoso nesse momento. Uma outra situação que eu quero compartilhar com você é permanecer em Jesus. Nós não temos como mudar. Em João capítulo 15, verso 7, o Senhor vai nos ensinar isso. Aquele que permanecer nele, ele também estará nele. Então é importante permanecer em Cristo. Permaneça em Jesus. Não deixe que nada venha mudar a sua visão. Nós vivemos uma época de muita fake news, vivemos uma época de muitas informações, de muitas mentiras, vivemos uma época agora de muita disse-me-disse. Cuidado, permaneça com Jesus. Entenda, nesse momento de aflição, de dificuldade, a única pessoa é Jesus. E Jesus é o Senhor. E Jesus está no controle de tudo. Nós precisamos colocá-lo no controle literalmente. O Senhor não vai agir se nós não permitirmos, porque Ele é muito educado. Ele não invade o nosso espaço, a nossa privacidade, mas Ele age de acordo com a nossa determinação. Quando nós, então, decidimos, quando nós entregamos nas mãos dEle. Deixa Jesus, esteja em Jesus, permaneça em Jesus, permaneça em Cristo. Não muda a sua visão, não muda a sua ideia, não muda o seu pensamento. Não segue outros segmentos, não siga outros ensinamentos, não acompanhe outras, não busque, fique em Jesus, permaneça em Cristo, Ele sim é a solução de todas as coisas, permaneça em Jesus, porque Ele é a solução de tudo, e com certeza Ele irá mudar e surpreender a muitos, Então vamos continuar buscando a Deus. Não deixe de buscá-lo um tempo, um minuto sequer. Não deixe de colocar, de permanecer em Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça em Cristo. Independente da circunstância, entenda o que eu estou dizendo. Independente do momento, independente da aflição do momento, permaneça em Cristo, sempre nele. Não abra mão de jeito nenhum. Ele está no controle e com certeza Ele vai mudar a história e vai nos fazer, mais uma vez, mais do que vencedores, como sempre tem feito. Uma outra situação que eu quero que você entenda: ser obediente à vontade de Deus é uma coisa importante também, Obedecer à vontade do Senhor, porque infelizmente o ser humano hoje, ele faz aquilo que ele quer. O ser humano hoje, ele simplesmente toma decisão de tudo. É por isso que muitas vezes nós esbarramos em situações difíceis, porque tudo na vida é uma questão de escolha, e as escolhas que fazemos às vezes de maneira irracional,
ela nos faz cair em situações como estamos vivendo agora. Eu e você sabemos que essa situação toda que nós estamos vivendo, isso é algo que o homem mesmo provocou, o homem mesmo criou, né? Esse inimigo abstrato, nós lutamos contra ele, e de uma forma que realmente terrível, né? Esse inimigo foi criado pelo próprio homem, né? E hoje nós estamos vivendo esse caos e não sabemos como lidar com ele, estamos batalhando, lutando. Graças a Deus, né, existem pessoas também lutando, batalhando conosco também para tentar combater essa situação tão difícil, né? Mas isso porque o homem resolveu criar, né? O homem tentando brincar de Deus, né? O homem tentando, né? E com isso ele acaba nos colocando numa situação como essa, né? Então obedecer à vontade de Deus é a vontade de Deus e ponto final. Tem que deixar do jeito que Deus fez, da maneira que Deus quer. Então permaneça na vontade, obedeça à vontade de Deus em tudo, busque sempre, né? Você está em casa agora, nesse momento, e nós estamos vivendo esse isolamento social. É importante demais esse isolamento social, mas que você aproveite esse momento com a sua família, que você medite na palavra, você esteja realmente orando, falando com Deus, que esse momento se transforme em um retiro espiritual, que você viva esse momento com a sua família, ore mesmo, busque ao Senhor, sabe? Leia a palavra, mas obedeça, coloque em prática. Não adianta simplesmente eu conhecer, não adianta simplesmente eu falar, eu pregar se eu não obedecer. Isso não vai fazer nada, não vai mudar nada na minha história, nada na minha vida, né? Mas para que a minha oração tenha poder, eu preciso obedecer à vontade de Deus. Então, que a sua oração possa realmente fazer a diferença, né? Eu ouvi hoje, muitas pessoas estão nesse mesmo horário, né? Fazendo esse trabalho, orando juntos, né? Num propósito para mudança, né? São os que servem, os que confiam, os crentes, os cristãos, aqueles que confiam realmente que Deus pode mudar todas as coisas. Mas se nós não colocarmos em prática, né, a sua palavra, o Senhor Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será considerado um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então é só obedecendo realmente a vontade de Deus, né? Não é a nossa vontade, é a dele, né? E a vontade de Deus, ela tem que ser respeitada, né? Uma coisa interessante, eu falava com alguém hoje, né? Infelizmente há uma irreverência muito grande, né? As pessoas têm sido muito irreverentes, elas não têm respeitado a vontade divina, não têm respeitado a vontade de Deus. E não adianta, porque Ele é o nosso Criador, Ele é Criador de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo, né? Então é nas mãos dele que devemos entregar. Então obedeça à vontade do Senhor, nunca ande segundo a sua vontade, nunca ande segundo o desejo do seu coração, nunca faça do jeito que você quer, que você imagina, mas faça de acordo com o que Deus quer que seja feito. Obedeça em tudo aquilo que Ele diz da sua palavra. E outra coisa interessante, que é importante também você guardar no seu coração, para que a sua oração seja uma oração fervorosa e poderosa: confiar no Espírito Santo. Confia no Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele nos ensina dizendo que o Espírito do Senhor, né, ele realmente está intercedendo por mim, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então confia no Espírito Santo. Confia nesse Espírito que Deus envia para cada um de nós. Nesse momento que eu estou falando com vocês, a minha oração foi essa, e com certeza Deus ouviu, e o Espírito Santo está na casa de cada um de vocês agora. Aonde vocês estão reunidos, o Espírito Santo está com vocês. Vocês estão recebendo a palavra, mas tem uma pessoa importante, essa pessoa é o Espírito Santo. Que você possa entronizá-lo no seu coração, você possa entronizá-lo na sua vida. Esse momento é seu, e ele com certeza está. Confia no Espírito Santo. É Ele que traz o consolo. Estamos vivendo uma época difícil, uma época terrível. Em alguns países aí, né, pessoas, eu peguei uma fala de mulheres que trabalham em outros países muito, e ela não tem o hábito de ficar em casa, e agora elas estão matando o próprio filho, porque elas não aguentam o desespero, né, de ficarem reclusas, e elas estão matando o próprio filho. Então é uma coisa terrível, um caos. Está muito pior do que nós imaginamos, ou às vezes nós até ouvimos. Muito pior do que isso, mas nós precisamos compreender que se buscarmos o Espírito Santo, e que se o Espírito Santo estiver no negócio, com certeza, amado, amada, com certeza Ele, o Consolador, Ele trará uma outra situação para a nossa vida. Ele vai nos ensinar,
aguardar o agir de Deus, o tempo de tudo, né? O momento de passar a tormenta, o momento da tempestade, Ele vai nos ajudar, com certeza. Sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo não tem fé, não tem compreensão, não tem esperança. Sem o Espírito Santo o homem está morto, né? Então, faça isso. Não deixe de fazer de forma nenhuma, mas confiando mesmo no Espírito Santo, entendendo que Ele pode mudar a sua história, entendendo que Ele pode mudar o contexto da sua vida no geral, Ele pode nos fazer mais que vencedores. Daqui a pouco, o que nós vamos fazer é pegar a bandeira da vitória e sacudir essa bandeira no nome de Jesus, e depois vamos, com certeza, com toda certeza, com toda ousadia, nós vamos fincar essa bandeira no terreno do inimigo, porque Deus é conosco, porque a vitória é nossa. Não podemos desistir. A oração tem poder, mas para que nós realmente tenhamos a nossa oração ouvida, é importante entender aquilo que eu estou dizendo. Outra coisa que eu quero compartilhar com você: ore de acordo com a vontade de Deus, porque infelizmente o que tem acontecido é as pessoas fazendo oração contrária, aquilo que Deus não quer que aconteça. Então ore de acordo com a vontade de Deus, não com a sua vontade, mas de Deus, para que a coisa aconteça conforme Deus quer que aconteça. Nós muitas vezes temos os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos sonhos, e nós colocamos diante de Deus, e de repente não é o sonho de Deus, não é o pensamento de Deus. O Senhor diz na sua palavra exatamente isso: eu que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, né? Pensamento de paz e não de mal, para que recebais o fim que desejais. Então Deus, Ele tem um pensamento, o melhor pensamento em relação a mim e a você. A nossa oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos orar para que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, mas orar para que a vontade de Deus permaneça. Eu me recordo, quando Jesus, do Getsemane, vivendo o seu pior momento, na sua agonia, Ele pede ao Senhor, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Palavra do nosso Cristo, aquele que é o nosso maior exemplo, e nós devemos segui-lo de todo o coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, rica e poderosamente. Eu quero orar com você novamente, mas não esquece não, a oração, ela tem poder, quando esses 7 pontos que eu falei com você entrarem em ação. E eu vou enviar para você agora, dentro de alguns minutos você vai receber aí, através da rede, você receberá aí esse esboço do que eu acabei de ministrar agora, para que você possa aproveitar um pouco, estudar um pouco, mas durante toda a semana, eu estarei transmitindo para vocês durante toda a semana. Eu não posso abraçá-los, eu não posso, como eu tenho o hábito de fazer, mas eu vou estar na casa de cada um de vocês durante toda a semana, ministrando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E não se esqueça, você não é uma simples criatura, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te ama e eu também te amo. Que a graça do Pai Eterno esteja sobre a sua casa, sua família, cobrindo você e toda a sua casa, no nome de Jesus. E eu profetizo que contra a vida de vocês, contra a sua família, não vale encantamento. E eu quero declarar com toda a fé e certeza, assim como aquele sangue aspergido ali nos murais da porta da casa dos hebreus, né, impediu que o anjo da morte entrasse ali. Eu quero profetizar que o sangue de Jesus está guardando a sua casa, o sangue do último Cordeiro Pascual está guardando a sua casa, e com certeza o anjo da morte aí não passará. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, a sua família, de forma grandiosa, em nome de Jesus. Põe a mão nesse momento no seu coração, e eu quero mais uma vez orar com você. Eu quero mais uma vez pedir a mão de Deus sobre a sua vida. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu oro novamente pela tua igreja, pelos aqueles que me ouvem agora. Ó Deus, que o Senhor venha guardar o teu filho, guardar a tua filha. Livra-os de todo embaraço, livra-os de todo mal. Espírito Santo, exerça a função do Senhor, que é de consolar neste momento, trazendo paz para o coração, principalmente nesse momento de confinamento, Pai, aonde é necessário que esse isolamento que está acontecendo agora, é importante que esse isolamento aconteça, que nós compreendamos isso, que o Espírito do Senhor venha trazer, ó Deus, para o coração a paz de cada um, para nós sabermos e aguardarmos o tempo do fim. Daqui a pouco, Senhor, essa tormenta vai passar, daqui a pouco essa tempestade vai passar, e será uma grande bonança, daqui a pouquinho, meu Deus. Então o Espírito Santo trabalha o coração de cada um que me ouve nesse momento,
Trabalhe no coração de cada um que ainda estará me ouvindo, ó Deus querido, depois dessa transmissão, Pai. Trabalhe no coração para que eles possam ser alcançados pela Tua grandiosa misericórdia, pela Tua grandiosa graça, meu Deus. Envolva os seus filhos, envolva de maneira poderosa e não permita, Senhor, nem que a dúvida e nem que o inimigo das nossas almas venha, ó Deus querido, mudar, ó Deus, a concepção, o entendimento, a compreensão do seu povo. Não permita. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha blindar essa família, blindar esta vida, impedindo toda e qualquer situação que venha mudar, ó Deus, a visão, o contexto espiritual de cada um. O Senhor abençoe de forma grandiosa, meu Deus. Visita. Pela fé, eu uso, Senhor, agora a minha fé. Eu estou colocando as minhas mãos sobre a cabeça, sobre a fronte de cada membro, de cada pessoa, de cada ouvinte. Eu, neste momento, pela fé, estou abraçando a cada um, meu Deus. Estou declarando sobre eles toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Transmitindo a eles, ó Deus, a unção que eles merecem, Pai, para que possam começar essa semana, mas com chave de ouro. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar de maneira poderosa e que eles possam, ó Deus querido, neste momento, no final desta reunião, dessa transmissão, que eles possam sentir, ó Deus, essa alegria, ó Deus querido, que somente o Senhor, através do Teu Espírito, pode dar ao ser humano. Dê alegria para o coração dele. Dê, Senhor, aumente a esperança no coração, na fé, ó Deus, e que eles continuem firmes, aguardando, porque daqui a pouco, Senhor, será o momento do grito da vitória, será o momento de cantar. Não, ele volta a conexão, deixa eu só. É o tempo também, né? Ele pode voltar. Então continua fazendo conforme você tem sido orientado, né? Pelos profissionais da saúde, lavando as mãos direitinho, com água e sabão, usando o uso do álcool, né? Se você sai para algum lugar em casa, né? Troca de roupa, toma aquele banho, cuide-se, né? Bastante cuidado mesmo, bastante água, bastante suco, né? Se alimente bem, tá certo? No seu espaço em casa, faz uma atividadezinha física, um movimento qualquer, procure fazer, dá para fazer, dentro da sua própria casa você faz atividade física, faz alguns movimentos físicos e com certeza, daqui a pouco tudo isso vai passar. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe com toda a sorte e bênção. Deus abençoe sua casa com toda a sorte e bênção. Estamos aí, né? Amanhã eu estarei novamente com vocês, no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para todos sempre. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Um abraço, um beijo. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.